agora vai ouvir o programa Mensagem da Cruz, uma produção da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Muito boa noite, amado ouvinte, que a maravilhosa graça e paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Está no ar o programa Mensagem da Cruz, um programa da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. E esse que vos fala é o vosso irmão em Cristo, o pastor William Rafael. Hoje é o dia 1º de julho de 2023, Dia Mundial da Arquitetura. Parabéns a todos os profissionais da arquitetura. Eu quero convidar a todos vocês a permanecerem sintonizados aqui em nosso programa. Nós ainda teremos boas músicas, sabedoria da semana, a reflexão da palavra de Deus, tudo isso e muito mais aqui no PMC. Fique ligadinho que certamente Deus há de falar poderosamente ao seu coração. Programa Mensagem da Cruz, levando até você a boa nova de salvação em Cristo Jesus. Quando eu entro no meu quarto e fico em secreto com meu Pai do céu, quando ali eu me derramo, tirando as máscaras do meu viver, sinto a sua presença ali, ouço a sua voz, dizendo no meu coração, eu cuido de ti. Quando a vida for um peso e não tiveres forças para caminhar, quando o vale for escuro e a sombra da morte te rodear, sinta sua presença ali, ouça a sua voz, dizendo no teu coração, eu cuido de ti. Não temas, filho meu, eu contigo estou, fiel sempre serei, minha promessa não mudou. Não temas, filho meu, minha destra te salvou. Não temas, em mim és vencedor. Quando eu entro no meu quarto e fico em secreto com meu Pai do céu, quando ali eu me derramo, tirando as máscaras do meu viver, eu sinto a sua presença ali, eu ouço a sua voz, dizendo no meu coração, eu cuido de ti. Quando a vida for um peso e não tiveres forças para caminhar, quando o vale for escuro e a sombra da morte te rodear, sinta sua presença ali, ouça a sua voz, dizendo no teu coração, eu cuido de ti. Não temas, filho meu, eu contigo estou, fiel sempre serei, minha promessa não mudou. Não temas, filho meu, minha destra te salvou. Não temas, em mim és vencedor. E vamos agora à sabedoria da semana. O texto de hoje, Provérbios 18, versículo 1, que diz o seguinte: quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Que Deus aplique esta palavra de sabedoria ao seu coração. Tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho.
seu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. Temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho. O seu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. Nesse momento nós estaremos orando. Eu quero convidar você, aonde quer que você esteja, leve o seu pensamento ao trono da graça de Deus e nós vamos juntos orar por todos os pastores jubilados, por viúva de pastores. Nós vamos orar pelos nossos colegas de ministério, para que Deus assim os abençoe, mas também orar pela sua vida, para que Deus seja contigo e assim responda a sua petição. Onde quer que você esteja nesse momento, eleve o seu pensamento ao Senhor e vamos juntos orar. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Deus bendito, nós te agradecemos por mais um dia, por mais um sábado, uma semana concluída que o Senhor nos permite vivenciar. Nós agradecemos ao Senhor, nós louvamos ao Senhor pela dádiva da vida e por tudo quanto o Senhor tem feito. Rogamos, Senhor, nesse instante, de modo especial, pelos pastores que já estão jubilados, que já encerraram a sua carreira ministerial aqui neste mundo, por muitas esposas que ficaram viúvas e que, ó Deus, hoje passam a situações difíceis e lamentam e choram a perda dos seus maridos. Ó Deus, tem misericórdia, restaura, consola, ó Deus, faz, ó Deus, companheiro, presente e constante na vida dessas mulheres, Senhor. Oramos também, Senhor, por cada um dos nossos ouvintes, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão agora nesse instante angustiados, isolados, que estão às vezes até mesmo tentando colocar um fim na sua vida. Nós oramos em prol deles e pedimos que o Senhor tenha misericórdia. Deus bendito, nós entregamos em Tuas mãos toda a nossa petição, sabendo que o Senhor é fiel e que há de responder consoante a Tua boa vontade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Programa Mensagem da Cruz, levando até você a boa nova de salvação em Cristo Jesus. Querido ouvinte, eu quero agora convidar você para, nesse instante, meditar comigo na palavra do Senhor. O texto de hoje se encontra lá no livro de 2 Reis, capítulo de número 5, do versículo 1 ao versículo de número 4. Diz-nos o seguinte a palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria,
ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Que Deus aplique essa palavra ao seu coração e que você possa, nesse instante, estar atento àquilo que nos diz a palavra do Senhor. Queridos, se há algo que por vezes nós nos apegamos, e se há uma companhia que não nos é boa, o nome dela se chama a desculpa. Por vezes, quando nós estamos passando uma situação difícil, ou até mesmo não queremos encarar um problema, ou até mesmo não queremos assumir uma responsabilidade, nós somos profissionais em dar desculpas. Por vezes a desculpa é a nossa companheira aliada para a fuga dos problemas que são reais e constantes em nossa vida. Nós temos diante de nós uma situação que a Bíblia Sagrada relata muito curiosa com respeito a um acontecimento, conforme nos diz o texto, naquela região da Síria próxima de Israel. O texto nos fala sobre Naamã, que era comandante do exército. Todavia, nos fala também de uma menina que foi levada cativa ao serviço de Naamã. Naquele tempo, conforme a Bíblia Sagrada mesmo registra, era comum haver guerra entre nações e o povo de Deus estava sempre em confronto com os povos ímpios que não temiam ao Senhor, que eram seus inimigos. Todavia, pelo que o texto nos mostra, esse foi o momento em que o povo de Deus perdeu a batalha. Deus concedeu muitas vitórias ao seu povo, mas em outros momentos, Deus permitiu que o seu povo fracassasse na sua luta por causa do seu pecado e por causa da sua rebeldia. Era sempre assim. Quando o povo era temente ao Senhor e obediente aos seus mandamentos e seguia a sua orientação, Deus dava vitória. Por outro lado, quando o povo era rebelde, quando o povo era obstinado, de duro coração, Deus então permitia que eles fracassassem e fossem vencidos pelo exército inimigo. Nós temos aqui um texto onde claramente o povo de Deus foi vencido pelo exército da Síria. E quando um exército vencia uma batalha, há pelo menos 3 cenários que era comum nesse ambiente de guerra. Os vitoriosos matavam os homens que estavam no campo de batalha, e o campo de batalha virava um lugar de grande mortandade. Por outro lado, na cidade ficavam geralmente as mulheres e as crianças, e também alguns idosos. E o que acontecia era que, por vezes, o exército que ganhava ia até a cidade e passava a dominar aquela cidade. Neste caso, eles se apropriavam dos bens, se apropriavam das mulheres e agora passavam a comandar aquela cidade. Mas havia outros casos onde eles não se apropriavam da cidade, mas queimavam a cidade e levavam para a sua terra de origem os bens, as riquezas e as mulheres, tanto como escravas, como também como mulheres que agora estariam a seu dispor sexual. Era triste a cena de alguém que perdia uma batalha, pois grande era a humilhação. O texto que nós acabamos de ler aparentemente nos mostra uma terceira situação em que esse exército da Síria atuou com respeito à sua vitória. O texto nos diz que eles levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Aparentemente, após a vitória de uma grande batalha, agora o que eles fazem é levar pessoas cativas para a sua região natal. E aqui o texto nos menciona especificamente uma história e um caso onde isso aconteceu, e diz-nos aí que Naamã levou uma menina que ficou a serviço de sua mulher. Pois muito bem, diante dessa situação e diante desse contexto que era tão comum naquela época, eu quero observar com vocês a coragem dessa menina em face da situação que ela estava vivenciando. Nós temos aqui, de acordo com o texto, uma menina que era cativa, ou seja, a sua situação agora era de alguém que estava sendo levada presa. Além disso, essa menina foi levada para uma outra terra. Ela era cativa
ela foi levada para uma terra distante da sua, ou seja, ela deixou os seus pais, ela deixou a sua terra, ela deixou os seus parentes e agora estava vivendo sozinha na casa de Naamã. Perceba como conflitante é esta situação de uma jovem menina. O texto nos menciona que ela era apenas uma menina e a Bíblia é clara em fazer distinção de idades, quando é mais velho, quando é mais novo. A Bíblia sempre é clara em dizer a idade ou o período de vida em que essa pessoa estava passando. E o texto diz que ela era apenas uma menina, distante de sua terra, distante dos seus pais, levada como escrava e agora em região e em casa idólatra de pessoas que não temiam ao Senhor. Esse era o pior cenário, a pior situação que alguém poderia vivenciar após uma terrível guerra que provavelmente até mesmo tenha matado seus familiares. Mas diante disso, o que eu quero chamar a sua atenção e o que mais nos impressiona nesse texto é que esta menina que agora estava trabalhando como serviçal da casa de Naamã tem como chefe o comandante do exército do rei da Síria, ou seja, Naamã era o responsável pelo exército que atuava exatamente nessas batalhas, que inclusive venceu a guerra com a sua terra, com seu povo de origem. E agora na casa desse homem, certamente sanguinário, certamente duro coração, de sangue frio, essa menina se depara com a situação de que o seu patrão ele era leproso. E o curioso de tudo isso, e o que mais nos impressiona, é que no versículo 3 a história vai nos dizer que ela disse à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Perceba uma coisa que agora passa a acontecer com a situação e com a vida dessa menina. Ela estava diante da pior situação que alguém poderia estar, mas ela utiliza daquela situação, ou ela agora passa por essa situação transformando-a numa grande oportunidade. Ela não se cala, mesmo sendo ela uma serviçal, ela falou, e ela diz: tomara. Além disso, perceba que essa menina tem um grande altruísmo. Na situação que ela estava, todos nós certamente teríamos uma grande repulsa pelo nosso chefe. Todos nós, na situação que ela se encontrava, provavelmente queríamos o mal, ou até mesmo não trabalharíamos pelo bem desta pessoa, visto que esse homem, Naamã, era um homem que causava muitas dores a ela e, sobretudo, aos seus familiares, que podem ter sido mortos ou até mesmo terem ficado lá para as bandas de Israel, distante da menina. O fato é que certamente essa pessoa deveria ser uma pessoa odiada por todos aqueles que perdiam a guerra para ele. Mas essa menina, mesmo diante dessa situação, não tem ódio do seu patrão, não tem ódio desse homem sanguinário, muito pelo contrário. O que ela tem é coragem de falar e agora tem uma demonstração poderosa de altruísmo em se preocupar com o bem daquele que tanto lhe fez mal. Tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Além disso, perceba agora a ousadia dessa jovem menina em falar de Samaria e do profeta que faz parte do povo de Deus, que faz parte daqueles que são chamados pelo Senhor, o povo oposto aos sírios, o povo oposto àqueles que não temem ao Senhor. Além de sua coragem de falar, mesmo sendo serva, além do seu altruísmo de se preocupar com quem não merecia preocupação, de amar aquele que tanto lhe fez mal, essa menina demonstra agora uma grande ousadia e fé em apresentar a ela o profeta e em falar que na sua terra e no meio do seu povo há um Deus vivo e verdadeiro, e ele sim tem poder de restaurar todas as coisas, até mesmo a lepra. E ela fala isso. E o resultado é que no versículo 4 diz o texto que Naamã disse ao seu senhor, o rei, e assim falou aquilo que a jovem de Israel lhe havia comunicado. A história continua e é longa e nós veremos nos próximos sábados o desfecho final dessa história. Mas por agora perceba que, mesmo diante de uma situação de grandiosa dificuldade,
essa jovem menina não encontra nela obstáculos para a sua fé. Pelo contrário, ela utiliza as dificuldades, ela utiliza a situação conflitante que ela vivenciava como uma oportunidade para apregoar, para anunciar a respeito do seu Deus, do seu Salvador, a respeito do seu povo escolhido por Deus. O que eu quero dizer a você nessa noite, amado ouvinte, é que, por vezes, nós precisamos usar mais sabiamente as oportunidades que Deus nos dá e fugirmos da aliada desculpa. Aqui eu falei no início. A desculpa que por vezes nós damos para não assumir uma responsabilidade, para não assumirmos um risco, que possamos, com ousadia, com fé e com coragem, não temer aos homens, nem às situações, nem aos conflitos, mas por temor a Deus e com muita coragem e fé, anunciarmos o seu nome, demonstrarmos a sua graça, transmitirmos a sua graça através de nossa vida e assim contemplarmos o quão poderoso é o nosso Deus e a sua obra na vida do indivíduo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus aplique essa palavra ao seu coração e que assim como essa jovem menina, que você possa transformar as dificuldades que aparecem em sua vida, as lutas, os conflitos, os dilemas da alma, em oportunidades para pregar o nome do Senhor, para ser melhor, para aprender, para crescer, para frutificar para a glória de Deus. Deus abençoe sua vida e aplique essa palavra ao seu coração, em nome de Jesus Cristo. Se você já não pode ver por detrás dessas lágrimas, se você já perdeu a fé e o que tem já não satisfaz alguém, bem aí à espera de um pedido seu, há alguém a ouvir a distância de uma oração. Quando tudo desabar e o medo encontrar alguém, quando as portas se fecharem, quando todos o deixarem, alguém que ao amanhecer cala o mundo pra ouvir sua voz, alguém que conhece bem cada noite que o encontra a sós. Ele tem muito mais, suficiente pra quem mais perdeu. Tudo novo ele faz, mesmo antes de um pedido seu. Quando tudo desabar e o medo encontrar alguém, quando as portas se fecharem, quando todos o deixarem, alguém
nós queremos parabenizar alguns irmãos de nossa igreja que completam mais um ano de vida. Próximo dia 6, nossa irmã Maria Elizabeth Martins e presbítero José Cícero. Dia 7, Davidson Moura e Heleno Clécio. Dia 8, nossa irmã Aline Bianca. Que Deus abençoe poderosamente a cada um de vocês. E se você, amado ouvinte, também está completando mais um ano de vida hoje ou ao longo desta semana, que o Senhor te abençoe poderosamente, te concedendo muita vida, paz, saúde e prosperidade, sobretudo uma vida com Deus. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você. Parabéns pra você. Estamos chegando ao final de mais um programa Mensagem da Cruz, mas eu quero convidar você a estar conosco. A nossa igreja fica aqui na Praça Dantas Barreto, sem número, Centro de Bom Conselho. Todo domingo pela manhã, às 9h30, a nossa escola bíblica dominical. À noite, às 18h30, o nosso culto de celebração. Quarta-feira, às 19h30, o nosso culto de oração e estudo bíblico. Será uma alegria imensa recebê-lo aqui em nossa igreja, mas também você pode nos acompanhar em nossas redes sociais, @IP Bom Conselho. Siga-nos, inscreva-se em nosso canal, tanto no YouTube, o Facebook, no Instagram. Todas as informações, programações e mensagens estão disponíveis em nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado ao nosso Robi Araújo pela edição deste programa e até o próximo sábado, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Um forte abraço. Você acabou de ouvir o programa Mensagem da Cruz, uma produção da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho.